É um parâmetro que eu coloco. O Estado brasileiro é muito menos inchado que que o americano, o alemão. Né? O Estado brasileiro é menos inchado do que o alemão? É mais inchado? O Estado é menos inchado ou mais inchado? Menos inchado do que o alemão. Isso não tem a menor... Renata, eu não tenho a menor dúvida disso. O que é um Estado inchado? Porque um Estado inchado, você está falando que é menor que o alemão. Você falou da Alemanha, que o Brasil tinha que ser um modelo alemão, que é o que você defenderia. Não é isso que eu falei. Eu fiz aqui uma brincadeira que eu sempre faço com meus amigos, o seguinte, olha, eu não quero... Eu sou comunista, todo mundo sabe disso, mas eu não quero para mim o socialismo. Não precisa. Se for que nem na Alemanha, já tá bom para você. Não, é uma brincadeira que eu faço, porque então, é um capitalismo que funciona. Porque falar que o Brasil é capitalismo de Estado, chega a ser vergonha. Um país que passou por um processo de desindustrialização absurdo, um país que está passando por um processo em que, a miúde, você ser quantas vezes o trabalho, nós estamos voltando, por exemplo, a relação renda e PIB no Brasil, participação dos salários na participação no PIB brasileiro está caindo drasticamente os últimos 6 anos e está levando o Brasil ao patamar da década de 30 do século passado, ou seja, isso é um retrocesso de quase 100 anos em matéria de renda e relação renda-PIB, né? O Brasil é um capitalismo de Estado. Por favor, né? Eu acho... Só um pouquinho, Renato. Isso que você falou dessas empresas, né? Dessas grandes empresas na Alemanha, não foi um pouco que o PT tentou fazer na gestão dele, de ter os campeões, de ter as grandes empresas aqui, que dominariam o mercado ou tem um jeito diferente de como as grandes empresas lá surgiram? O capitalismo alemão, por exemplo, existem 2 parâmetros de capitalismo que eu sempre gosto de... Posso responder, Renata? Pode. Eu gosto sempre de mostrar aos meus alunos 2 tipos de capitalismo muito interessantes de serem estudados. 3, né? Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Estados Unidos é outro caso, né? Outro caso em que o financiamento da produção se dá de uma outra forma. Que são capitalismos que nascem, o japonês, o alemão e o coreano. Nem fala livre comércio ali, que não existe nem no dicionário econômico deles isso. Não é livre mercado, livre comércio, liberdade econômica. Isso ainda existe lá nesses lugares. Quem né? disse? Por quê? Na Coreia do Sul, no Japão. Se você falar para eles o que é livre mercado, ninguém sabe. Oi? Se você falar na Lógico que eles sabem, mas se eles acreditam nisso, não. Na prática não é o que acontece. Não é questão de acreditar. Ou está em prática ou não está em prática. Não tem prática. Não tem prática. Então, quando você olha a liberdade, você está falando de liberdade econômica e você falou que o Estado do Brasil é mais inchado do que o Estado da Alemanha. Só deixa eu responder o que eu estava colocando só. O que eu falo? O capitalismo japonês, por exemplo, ele nasce com uma característica. Ele nasce precocemente financiarizado, ou seja, precocemente com bancos de desenvolvimento, acoplados aos aibatos de Querétaro, que são grandes empresas conglomerados. São conglomerativas? Não sei. Precocemente conglomeradas. Já nasce não pequeno, igual a pequena produção mercantil, né? Nos Estados Unidos, da colônia, das 13 colônias. Vem a pequena produção que se transforma em indústria quando vem inovações institucionais. No Japão já nasce altamente conglomerada a sua indústria, já na inovação Meiji, em 1861, né? E altamente financiarizado. A Alemanha, mesma coisa, ou seja, altamente financiarizado, precocemente concentrado o capital, não é? E com o Estado, por exemplo, o Estado construindo as infraestruturas para alcançar a Inglaterra em 10 anos. Ou seja, os bancos de desenvolvimento que surgem, por exemplo, na França com crédito imobiliário para financiar as ferrovias, não tem livre mercado nessa brincadeira, não foi o setor privado que foi lá construir ferrovia, né? Na Alemanha ganha um impulso muito grande. Né? Então são trajetórias de capitalismo que negam completamente essas noções de livre mercado.